Então vamos lá, pessoal. Feedback. Papel e caneta na mão, né? Vocês vão fazer bastante anotação, como sempre. E eu sei que para muitos líderes, para muitos gestores, o feedback é um assunto que traz tremelique, certo? Traz aí um receio de fazer, alguns gestores têm medo de fazer. Eu vou deixar o fone de vocês multado por conta dos ruídos e aí só tirar o mudo para falar, tá? Então nós temos aí alguns gestores, vamos falar de forma genérica, que tem um pouco de receio de dar feedback. As pessoas perguntam, Miriam, como que eu dou feedback? Como que eu faço o processo de feedback? Como que eu dou feedback sem magoar o colaborador? Primeiro pilar dos pilares que eu trouxe para vocês para dar o feedback, para falar de feedback, é que entenda que, primeiro, que dificilmente você vai conseguir falar algo que é difícil para a pessoa e saber e ter controle dos sentimentos dessa pessoa. Você não tem controle sobre o sentimento das pessoas a quais você vai dar feedback. Você pode achar em algum momento, determinado momento, que o feedback que você deu para essa pessoa é super assertivo e ela ficou magoada, ficou triste, emburrada, ficou uma semana sem falar com você. E você pode achar que o teu feedback foi bem ruim e a pessoa achar que foi o melhor feedback da vida. No encontro passado, eu dei um feedback pra Dani, né, Dani? Acabei dando feedback aqui ao vivo pra ela e foi desconfortável pra eu dar esse feedback. Eu chegar nela e falar, olha, isso. Ainda mais diante de outras pessoas, né? Porém, foi um feedback muito importante. Foi um feedback de melhorias, foi um feedback que foi necessário falar para ouvi-la e vê-la crescer. Veja, se eu tivesse deixado de falar isso com medo e receio do que ela ia pensar, medo e receio muito, com excesso de preocupação com a dor, com os sentimentos dela, talvez ela não ia evoluir essa semana como ela evoluiu, que é nítida a evolução dela. Assim como o feedback da Camila, assim como da Letícia, que vocês vêm sentindo no dia a dia de vocês. Às vezes, quando você deixa de dar feedback, você está impedindo outro ser humano de crescer. Você está impedindo outra pessoa de evoluir junto com você. Então, isso foi uma mega lição que eu aprendi na minha vida de liderança, na minha vida como líder. Teve um momento que eu precisei dar um feedback para o meu líder. E o líder acima dele, que era o dono da empresa, eu fui conversar, pulei a liderança e fui direta pro dono da empresa. Eu falei o que estava acontecendo e ele me trouxe... Nossa, foi uma mega lição de liderança para mim naquele dia. Ele falou assim, Miriam, você já conversou com o líder? Com o seu líder? Eu falei, não, estou um pouquinho receosa de falar com ele, não sei como ele vai receber. Foi essa a resposta que eu dei. E ele falou assim pra mim, você está impedindo ele de evoluir vindo falar diretamente comigo. Uma coisa é você falar com ele e não aceitar o feedback, não aceitar a melhoria, não aceitar que errou. E aí vocês vão entrar tentar encontrar um meio de resolver. Outra coisa é você vir falar comigo sem ele saber. Eu não posso chegar diretamente nele e falar, Miriam falou que você fez isso. Chega de forma direta, com teu coração aberto e fala o que está acontecendo. E aí eu fiz isso. Na mesma semana que ele me deu esse direcionamento, eu fiz isso. E olha, foi a melhor coisa da vida, porque ele no começo ele ficou um pouquinho reticente, mas a gente conversando, eu contando os cases, contando os exemplos, ele falou, realmente, preciso melhorar isso. Agradeceu depois, no final, por eu ter ido falar com ele diretamente. Ou seja, sempre que você deixa de dar feedback de melhoria para alguém, essa pessoa não está evoluindo. Então, entenda isso. É bacana que você consiga ter esse discurso com o seu time para que cada vez vocês juntos possam melhorar. E o dar feedback precisa ser também um fluxo que vai e volta. Assim como você dá feedback, você também pedir feedback constantemente para o seu time. Montar formulários. Acho bem bacana você montar um formulário, uma pesquisa de satisfação, como que diz, anônima, sem a pessoa colocar um nome, com perguntas específicas para fazer validação daquilo que você pode melhorar, como que você está desempenhando, se a sua comunicação está clara e objetiva, se você está dando feedback de uma forma clara e objetiva para as pessoas.
o seu nível de desempenho, como que está o seu nível de desempenho em relação a dar treinamento, a rotina com eles. É muito bacana, porque o time traz um olhar que você não estava vendo. E eu lembro que hoje eu sou apenas mentora, saí do cargo de gestão para ensinar outros líderes um processo de gestão assertivo. Quando eu estava ocupando o cargo de gestão, teve um certo momento que eu fiz uma pesquisa de satisfação com o meu time. E, claro, falei que não precisava preencher nome. E sabe que foi o respaldo bacana? Que eles me mandaram por e-mail a resposta. Ou seja, eu acabei vendo as respostas. Mandei o formulário anônimo por e-mail e as pessoas devolveram por resposta no corpo de e-mail. Não precisa ser anônimo, vou responder. E teve muitos pontos de melhoria em relação ao meu trabalho como gestora. Teve muitos pontos positivos, muitos elogios, e teve pontos de melhoria com elogio, e eles acabaram me lapidando. Eles acabaram melhorando quem eu sou na época como gestora, e até hoje eu sou grata a eles por algumas questões que eles me pontuaram que eu não estava percebendo, até no comportamento. Então eu achei isso muito bacana. Eles foram também fizeram parte dessa melhoria em mim, como pessoa, como ser humano. Então, você estar disposto a ouvir o feedback sem questionar, agradecer o feedback, e ouvir, agradecer e depois refletir sobre o que aconteceu, refletir sobre as pontuações, entender se faz sentido você melhorar e se não faz sentido você melhorar. Às vezes nem todos os feedbacks você vai conseguir absorver e melhorar imediatamente. Algumas coisas que as pessoas vão dizer a você, você vai refletir, vai pensar uma semana, 2 e começar um processo de melhoria. Mas nem sempre a gente, a pessoa não escuta, vai aprender a escutar do dia para a noite, da noite para o dia. Não, é um processo de construção de melhoria. E também entender que tipo de feedback a pessoa está dando, né? O colaborador está entregando. Porque também tem uma outra questão, né? Perfil comportamental. Se nós, líderes, somos um pouco mais pragmáticos e o meu liderado é afável, normalmente esse afável vai dar um feedback de que o perfil oposto, vai fazer referência ao perfil oposto. Quando você fala comigo você é muito grosso, você é estúpido, você não me ouve. Então ali há um conflito de perfis e entender o quanto você pode melhorar quando você for falar com aquela pessoa. Entende? Faz sentido? Isso é muito bacana de você ter essa compreensão. Mais um pilar que eu quero trazer para vocês, que é um erro muito grave que acontece quando o gestor, em relação a feedback, não tem constância e rotina de feedback. Esse é um erro muito grande que precisa ser eliminado da rotina de gestor, que é: preciso criar uma rotina constante de feedback com o meu time. Essa rotina é uma vez por semana, 1 a 1, uma vez por semana em grupo, com todos os colaboradores, de feedback de melhoria de processo, melhoria da rota, para onde estão indo, o que estão fazendo. Mas tem um feedback que é muito poderoso, que é o feedback 1 a 1. E não importa quantas pessoas você tem no seu time. Um gestor, conforme nós já falamos em encontros passados, nós falamos de rotina, de delegação, de fazer sobrar mais tempo na agenda. Agora vocês aprenderam a rota de como fazer sobrar mais tempo na agenda. Esse tempo que sobra na agenda é o tempo que você encaixa com algumas atividades que são primordiais na gestão. Uma delas é o feedback. É a rotina de feedback. E esse feedback, tem pessoas que perguntam quanto tempo leva o feedback. Depende. Na minha rotina, eu colocava meia hora de feedback individualmente com o meu time. Era meia hora, uma vez por semana, com cada pessoa do time. E ali você vai criando uma avaliação de desempenho, ali você vai criando uma rotina de falar de atitudes, de comportamentos, reajustes de processos em relação àquele trabalho, em relação àquela pessoa, em relação àquele trabalho, em relação àquela pessoa. Então, eu tenho gestores que fazem toda semana feedback com o seu time
E nessa semana eles falam, tem gestor que tem equipe comercial, tem gestor que tem equipe de outras áreas, e fala sobre comportamento, fala sobre, às vezes é necessário falar sobre imagem pessoal, fala sobre o atendimento, fala sobre as habilidades que precisam ser lapidadas, sobre escuta, enfim, é uma série de habilidades, uma série de informações que você pode trabalhar com o time. E se você não tem feedback para dar de melhoria nem positiva, senta com as pessoas do seu time nesse momento que seria o feedback 1-a-1 e busca estimular que eles tragam melhorias para vocês, não só para você como gestor, mas melhorias para o processo, para a rota, o que vocês estão fazendo que pode ser melhorado, o que não está bacana, o que precisa ser melhorado, o que não está funcionando muito bem ao longo da semana. Então, esse encontro pode acontecer tanto online quanto presencial. Como eu estou fazendo com vocês um online aqui, um treinamento de feedback, pode reunir o seu time e trazer isso à tona. Falar para eles, olha, essa semana a gente precisa conversar sobre o que nós podemos fazer de melhor. Existe processo X, Y, Z, o que nós podemos melhorar em cada um desses processos? Isso também é um feedback. Nada mais tão poderoso coletar feedback das pessoas que estão em campo com você, que estão ali no usuário do processo, que está no front com vocês, de coletar esse feedback. Lembre-se que nos nossos primeiros encontros de liderança, eu falei para vocês que o gestor, ele não é o detentor de todo o conhecimento do processo. É importante que ele saiba, mas a gente tem um time abaixo da gente que pode trazer melhorias junto, que pode crescer com a gente, pode trazer insights, pode trazer ideias, pode trazer processo, pode trazer melhoria. Nós, líderes, precisamos estimular isso do nosso time. Sentar com eles uma vez por semana para fazer esse estímulo. E fazer o estímulo de melhoria deles, né? Das habilidades deles, do comportamento, da escuta, até da ansiedade. Você vê que tem alguém do seu time que está com um nível de ansiedade, faz correndo, não para, não pensa, não reflete no que está fazendo, e você puxa o freio dele um pouquinho na medida certa, né? E pede para ele refletir no que ele está fazendo, buscar a solução daquele problema. Isso também é um processo de feedback. Faz sentido? Tá? Perguntas? E um outro pilar que eu quero trazer para vocês, até anotei aqui para não esquecer, quando a gente decide e coloca no cronograma a rota do feedback, precisa ter constância. O gestor que define algo com o time e perde constância na aplicação daquilo, perde a credibilidade do time. O que isso significa? Como que é isso na prática? Se você definiu com o seu time que a partir dessa semana vai ter feedback toda semana, tenha o feedback toda semana. Coloca no calendário um cronograma de data e hora, sempre na mesma semana é o momento do feedback. De preferência, se você conseguir fazer uma rota fixa, melhor, porque todo mundo se planeja. Né? A gente vem falando de planejamento, de gestão produtiva, então quanto mais as pessoas conseguirem se planejar dentro do teu horário para acontecer esse feedback, que vai acontecer quando vocês conseguirem alinhar os horários. Eu tenho um gestor mentorado que toda sexta-feira, no final do dia, senta 1-a-1 com o time para fazer feedback. Tem gestor que faz isso na segunda-feira de manhã, tem gestor que faz segunda-feira à tarde. Não tem problema, a data não importa. Miriam, tem uma data mais assertiva, sempre faça um fechamento de uma semana. Então, se você conseguir fazer na segunda-feira, você vai falar da semana anterior. Se você vai fazer na sexta, você vai falar da semana que passou. Mas tenha um momento para fazer feedback. E é meia hora, então tem que ter começo, meio e fim. Meia horinha. É pauta de feedback. E uma coisa muito importante, lembra que teve uma reunião passada que nós falamos sobre fazer reuniões. A reunião tem que ter começo, meio e fim e pauta. Pauta, horário para começar e horário para terminar, certo? Se a reunião de feedback, a Letícia tá lá fazendo reunião de feedback com o colaborador dela, e aí o colaborador, no meio do feedback, solta: Letícia, então aproveitando, eu queria rever aquele processo. Eu preciso falar com você sobre aquele cliente, sobre aquele projeto.
Não, volta. Volta, aqui é a reunião de feedback. O assunto é feedback. Esse outro assunto você vai me chamar para falar depois do seu feedback, quando a gente encerrar lá no momento do expediente, um outro horário a gente vai falar sobre isso. Aqui é feedback. Volta. Por quê? Se você não toma controle dessa reunião de feedback, vai virar uma zona. Vai virar a zona de assuntos aleatórios e você não vai conseguir ir com profundidade no feedback que você precisa dar. E o feedback modela, molda as pessoas, lapida as pessoas. Se ela traz um escape, uma fuga naquela conversa, ela não vai melhorar aquilo que ela precisa. É como se ela não estivesse ouvindo aquilo que você tem para dizer. Faz sentido? Então, olha como uma coisa costura a outra. Você tá numa reunião de feedback? É feedback. É pauta, é melhoria. Então, você vai trazer os seus pontos de melhoria para essa pessoa, vai trazer o positivo, vai buscar um plano de ação junto com a pessoa para desenvolver esse feedback. Entende? E não tem problema nenhum. Teve um encontro que a Dani falou assim pra mim: ai, Miriam, mas como que eu falo isso com a pessoa sem ser grossa, assim, né? Lembra, Dani, que você tinha um pouquinho desse receio? Eu falei, Dani, as coisas precisam ser ditas. É só você falar com clareza, com objetividade, não ser mal educado, não elevar o tom de voz. Você coloca a mão assim na mesa e fala, olha, você me desculpa, este encontro é para falar de feedback. Esse outro assunto que você está me trazendo, você vai ou me mandar por e-mail ou me mandar pelo WhatsApp depois, porque agora é feedback. E depois do teu feedback, eu tenho o feedback do colega. Então, nós temos que ser pontuais, objetivos, trabalhar nossa administração do tempo. Só que, se você tiver com um pouquinho de receio, você tem uma pessoa que fala bastante no seu time e você acha que isso pode acontecer, já prepara então antes de começar a reunião. Olha, Otávio, deixa eu te contar. Esse encontro que nós vamos fazer de meia hora, como você já sabe, é um encontro de feedback, tá? Se você tiver qualquer outro assunto para falar, deixe para mandar por e-mail depois, ou deixe para falar comigo mais à frente, porque depois do teu feedback eu tenho o feedback do outro colega e aqui a gente precisa ser muito objetivo. Tudo bem? Já deixa alinhado. Igual eu ensinei para vocês alinhar com o cliente. Olha, João, é muito prazer em falar com você novamente. Estou aqui para te dar o suporte necessário, que você me pediu assim, assado, eu tenho 30 minutos. Nós vamos falar da pauta X. Ok? E assim você já vai educando as pessoas do seu time a trabalhar com mais objetividade, com mais produtividade. Um outro pilar que eu quero trazer para vocês em relação a feedback é o feedback descritivo. O que é o descritivo? É descrever fatos e relatos sem ter juízo de valor em relação à pessoa. Não acusar, não apontar, mas sim descrever o ato e o comportamento. Vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que a Camila alinhou um processo com o time de atendimento dela, né? E ela percebeu que uma pessoa do time não está de acordo com o processo. Está burlando, está passando etapa, não está seguindo o processo. O comportamento correto de dar um feedback para essa pessoa é descrever o comportamento e não julgar. Você não entendeu? Você não está me escutando? Poxa, já falei isso para você 3 vezes. Isso é uma comunicação violenta. E por que a comunicação... Por que eu falo que é uma comunicação violenta? Porque a pessoa, quando você se comunica desta forma, quando a pessoa recebe um feedback desse, ela escuta por um ouvido e sai pro outro. Agora, quando você descreve o comportamento e finaliza com uma pergunta, ela para e presta atenção no que você está falando. Como seria? Ô Maria, lembra que nós combinamos que o processo é, primeiro você recebe o cliente, faz as perguntas para o cliente, alinha o calendário com o time interno e depois você solta o projeto? Lembro. Então, aqui eu percebi que você alinhou com o cliente e você não alinhou com o time interno e pulou diretamente em colocando o projeto em rota. Percebe a diferença? Você passou a descrição do que ela fez, a descrição do comportamento. Vamos supor que você tem uma pessoa no seu time que nessa semana ela atrasou 4 projetos, 4 entregas de projetos. Quando você for dar o feedback para essa pessoa, você vai falar o relato do que aconteceu naquele feedback. Olha, Maria, percebi que esta semana você
teve 4 projetos que você entregou fora do prazo. E a gente vem conversando sobre prazo, vem conversando sobre entrega. Eu queria entender o que aconteceu. Por que você acha que isso está acontecendo? E aí deixa o poder do teu silêncio, o vácuo do teu silêncio, a pessoa responder. Ela vai dar uma justificativa, ela vai trazer na realidade dela o que está acontecendo, mas você está extraindo informação dela. E aí você vai fazer perguntas. Como nós podemos resolver isso juntos para que esses atrasos não aconteçam mais? Vai ter que alinhar a administração do tempo, ou precisa alinhar a agenda, precisa alinhar a rotina de trabalho. O que precisa ser alinhado e resolvido nesse período para que os atrasos não aconteçam mais? E é diferente de eu julgar a pessoa. É diferente de eu trazer julgamento. Olha lá, de novo a Maria não entregou. Puxa vida, ela vem atrasando todo dia, toda hora ela atrasa. É diferente, a nossa comunicação genérica é muito diferente quando a gente traz uma descrição para nossa realidade. Percebi que nessa semana teve 4 projetos que você atrasou. Preciso entender o que está acontecendo e como vamos resolver para que isso não aconteça mais. É diferente de eu falar toda semana ela atrasa um projeto. Toda semana ela atrasa o tempo todo esses projetos. É uma comunicação genérica. E comunicação genérica não traz melhorias. Porque a pessoa não sabe exatamente onde ela está errando se ela também não verbaliza e não aprofunda isso. Entende? A tendência do ser humano, você vai perceber, vocês vão começar a perceber no comportamento do ser humano que as pessoas trazem muitos termos de generalização. Vou dar um exemplo para vocês. Esse final de semana eu estava conversando com um colega, estava conversando com uma pessoa, aí ele estava, não lembro o termo, por que nós chegamos a esse assunto, mas ele falou assim, em relação às crenças deles, né? Ele falou assim, não, mas na igreja também, todo mundo que vai pra igreja acontece um monte de coisa errada lá. Eu olhei pra ele, já percebi, não julguei. Um comportamento talvez seria, eu ficar um pouquinho reticente ao que ele fala e entrar em conflito. Eu olhei pra ele, respirei. Aí eu falei pra ele assim, me fala o nome das 10 mulheres que você conhece, dos 10 homens que você conhece que vão pra igreja e ter um comportamento errado. Ele ficou aí. Não é bem. Ele não soube responder. Eu falei, foi um feedback que eu queria dar pra ele, mas eu não apontei. Eu falei, olha, se cabe como um feedback, cuidado com os termos genéricos que você usa. Porque os famosos termos de todo político não vale nada. Todos os médicos não prestam. Todos os advogados roubam. Não. Quem diz que 100% dos advogados roubam? Quem diz que 100% dos políticos não valem nada? Me conta todos os políticos que você conhece, que está dentro da sua casa, que não vale nada, que você tem certeza que não vale nada. Que não tem valor, que não tem escrúpulo, que não tem postura, que não tem ética. Então, quando a gente se comunica com outras pessoas e principalmente com o nosso time, nós precisamos tomar muito cuidado nesses termos que a gente fala quando a gente vai dar feedback. Descrever comportamento, descrever indicativo, descrever quantidade. Então, nessa conversa com meu amigo, eu falei, olha, a forma como você está me trazendo a informação é que 100% das pessoas que estão indo na igreja não valem nada. Você conhece gente boa que vai pra igreja, que faz certinho, que ajuda o próximo, que tem um casamento saudável? Conheço muita gente. Então, não é 100% das pessoas que frequentam. Então, não é todo mundo. Então, tire a palavra todo mundo da sua boca. Todas as mulheres, todos os homens. Tire essa palavra da sua boca. Assim como existem profissões, como na medicina, tem médico sim que faz coisa errada, mas tem muito médico bom também, que é honesto, que é correto. Assim como tem advogado que faz coisa errada, tem advogado que faz a coisa certa, que é correto, que é honesto, e assim por diante. Em todas as áreas tem, infelizmente, gente que faz o processo errado, não segue a ética, mas não é genérico. Dentro do nosso time é a mesma coisa. Eu tenho
Às vezes tem gestor que me traz assim, olha, o meu time é muito ruim. O meu time não bate meta. Aí eu pergunto, vamos lá, quantas pessoas você tem no seu time? Tenho 10 vendedores. 100% do seu time é ruim? 100% do seu time, todos os 10 vendedores não batem a meta? Ah, o meu time não é engajado. Vamos lá, você tem 10 pessoas no seu time, você está me dizendo que as 10 pessoas não são engajadas? É isso? Normalmente as respostas que devolve, não são todos, mas a maioria. Mas mesmo assim, todos não é a maioria. A maioria não é todos, desculpa. A maioria não é todos, a maioria é uma grande proporção, mas não é todos. Então, a nossa comunicação vem com muito ruído, muita cortina de fumaça e ela prejudica a gente quando nós vamos dar feedback. Não é? E então quando a gente para dar feedback, a gente precisa, vamos lá, recapitulando, ter rota. O que é a rota? É a rotina, é a constância, a programação, toda semana. Tomar muito cuidado naquilo que a gente fala e como a gente fala para dar o feedback. Passar uma comunicação descritiva e específica para dar esse feedback. E para fechar, que eu ainda não trouxe para vocês, é o último, é o feedback por meio de perguntas. Tem gestores que no início do processo de mentoria, eles relutam um pouco em relação a fazer perguntas para extrair o feedback do time, extrair melhores resultados. O gestor fala assim, Miriam, mas não é muito mais fácil chegar na pessoa e falar, você não fez, você errou. É mais fácil, mas se fosse fácil, se fosse esse o processo, daria muito resultado. E é o que a gente percebe, que em muitos casos não dá resultado. Como você se sente, a gente sabe que receber um feedback negativo sobre o que nós estamos fazendo é difícil, dói. As pessoas que falam, nossa, eu adoro feedback negativo, eu adoro que as pessoas... Para com essa babaquice, porque não é todo mundo, não é tão fácil assim receber um feedback negativo. Dói, você disfarça ali a dor, você leva uma porrada, você disfarçou, agradeceu, porque mexe com o nosso interior. Você pode até estar num nível de performance, de consciência, de mentalidade, de que é importante receber o feedback negativo, um feedback que vai te construir, mas não deixa de doer, não deixa de ser desconfortável, né? Você não está fazendo isso, você não entregou aquilo, poxa vida, já falei que você não está fazendo direito. Teve um feedback que eu recebi de um diretor que eu trabalhei na empresa, que começou a mudar minha chave mental muito tempo atrás. Eu era secretária, muitos anos atrás, eu era secretária executiva e eu cuidava do arquivo. Uma das minhas funções era cuidar do arquivo. E essa empresa era nova no Brasil, o gestor trabalhava nos Estados Unidos e me contratou para construir a empresa junto com ele, para fundar a empresa praticamente junto com ele. Então não tinha arquivo, não tinha armário, ainda não tinha nada, a gente construiu juntos. A documentação foi chegando, eu fui construindo um pequeno arquivo. E tinha lá identificação do que era cada documento. Se abria o armário, tinha identificação de A a Z, o que era cada documento. Aí um dia, do nada, ele passou pela minha sala, simplesmente falou, Miriam, você precisa melhorar o arquivo porque tá uma bosta. Você é muito ruim para organizar o arquivo. Só que ele falou e foi indo. Eu fiquei olhando para ele assim, o que é uma bosta? O que tá ruim? Não entendi. Aí eu sou questionadora, né? Fui atrás dele e falei, olha, eu não entendi o que você quis dizer que é uma bosta. Porque não tem identificação. Ele falou um monte de coisa. Aí eu fiquei tão louca aquele dia, eu peguei na mão, literalmente, eu fui lá, não, vem aqui, levanta. Ele levantou, peguei na mão dele e falei, vem até aqui comigo. Abri a porta do armário e falei, explica pra mim o que é uma bosta. Só que, olha só, eu fiz isso sem saber o que era feedback, não trabalhava nada de treinamento ainda, não sabia nada disso. Eu, como pessoa, fiquei indignada pela forma como ele me tratou. Peguei na mão dele e falei, me explica o que é uma bosta. Porque aqui, ó, aqui tem a pasta com a identificação do nome, etc, etc. Você tem que me dizer o que você quer. Eu não tenho bola de cristal. Quando você for voltar para os Estados Unidos, você traz a bola de cristal junto. Ele ia direto para os Estados Unidos e fala, traz a bola de cristal junto. Não tem como eu saber. E olha que de forma inconsciente eu dei uma lição de liderança para ele.
E aí ele me explicou exatamente como ele queria que ficasse o arquivo dele lá, com as identificações, do jeito que ele queria. Isso significa que o meu arquivo estava ruim? Não estava ruim, só não estava do jeito dele, porque qualquer outro funcionário que entrava e saía e abria aquele armário conseguia identificar os documentos, só ele que não. Mas veja, se é uma pessoa que tem uma fragilidade emocional, imagine a âncora que ele coloca na vida dessa pessoa. Eu não aceitei ele falar daquela forma comigo, então eu fui direto nele e falei, me ensine como você quer. Por isso que o poder do feedback é tão importante na vida entre liderado e líder. Não adianta você chegar na pessoa e falar, tá errando isso, não tá bom isso. Precisa, lembra que eu falava, feedback, quando você vai delegar, delega treinamento e feedback, delega treinamento e feedback. O seu colaborador precisa saber exatamente o passo A, B, C do que precisa ser feito. Você ensina uma vez e dá autonomia. Ensina uma vez e deixa a pessoa aprender, dá autonomia para ela se virar e aprender do jeito dela, com base naquilo que ela foi treinada. Faz sentido, gente? A nossa comunicação... tem algumas pessoas que falam assim, um termo que eu acho muito horrível, eu já vi na internet isso. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, não pelo aquilo que você compreende. Se você é líder, não pense dessa forma. Porque a forma como você entrega uma solicitação, a forma como você entrega um direcionamento vai condizer o comportamento do time. E uma questão do feedback também, gente, o feedback tem uma frase que eu gosto bastante, que é feedback não pode ser evento, de vez em quando. O feedback é constante, o feedback semanal planejado. E se você percebe alguma falha no time, alguma falha no processo durante o dia, para o que você está fazendo e dê feedback imediatamente. Imediatamente. Vamos supor que a Camila tem acesso ali a todas as conversas com o cliente, todas as atendentes dela, ela tem acesso ao que é conversado com o cliente. Você tem isso, Camila? Você tem esse acesso? Tá mudo o seu fone. Tá. Eu acho que o e-mail você consegue ter acesso, viu? Se você pedir para a pessoa que faz a administração do e-mail, Miriam, por que eu vou ter acesso ao e-mail? Eu tenho que ficar olhando tudo? Não, você treina a pessoa, dá autonomia, deixa ela fazer. Mas, quando você percebe uma pequena falha ali que pode atrapalhar o processo, pode afetar a experiência do cliente, pode afetar nos processos avante dentro da empresa, pare imediatamente e dê o feedback. Como seria isso? Vamos supor que a Dani, que está aqui agora nos ouvindo, é a tua colaboradora e você viu ela fazer dar uma resposta errada para o cliente, dar uma orientação errada para o cliente. Tem gestor que deixa para fazer essa orientação uma vez por semana. Lembra na segunda-feira, retrasada, que você falou tal coisa naquele atendimento, que você falou com a empresa X, você falou uma coisa errada para aquele cliente. Esses errinhos, gente, eles precisam ser pontuados imediatamente. Quando você percebeu a falha ali, você precisa pontuar, olha, não é esse processo. Não é assim. Lembra que nós combinamos? O combinado é isso. O processo é esse. Ou você pergunta, lembra que eu te ensinei qual é o processo? É na hora. A correção é na hora, viu? Corrigir é imediatamente. Agora, o que é o feedback uma vez por semana? É a lapidação. É buscar melhoria nas habilidades, nos comportamentos, nas habilidades ali do trabalho. Agora, a correção é imediato. É imediato, precisa ser imediatamente corrigido. Por quê? Primeiro, que ela precisa se atentar no imediato ali do que ela está fazendo. Segundo, porque se ela errou aquele procedimento hoje e você não corrigiu, ela vai continuar errando ao longo da semana. Aquela pessoa vai continuar cometendo os mesmos erros ao longo da semana. Se você viu a falha e corrigiu imediatamente, você salva outros processos
ao longo da semana. Sem dizer o quanto ela vai evoluir com aquele feedback. Então, o feedback de correção é imediatamente. É imediato, tá? Faz sentido? Feedback de correção é imediatamente precisa acontecer. Ah, Miriam, mas como tem uma pessoa que tá errando muito. Toda hora, eu já não sei mais o que falar. Toda hora eu tô lendo lá dando feedback pra ela. O tempo todo eu paro pra dar de feedback. Então, chama essa pessoa, avalie o que tá acontecendo com ela, dê um treinamento, treine essa pessoa nos erros que ela está cometendo e dê novamente autonomia para fazer. Não queira ir lá fazer o trabalho dela porque ela está errando muito e está prejudicando a empresa. Que é o que acontece muito, né? O gestor vê que está errando muito. Ó, deixa que eu faço aqui, deixa que eu resolvo, deixa que eu... Não. Isola essa pessoa, traz ela, dá um treinamento de 1 ou 2 dias para ela, realinha o processo, realinha as expectativas novamente, treina novamente no que precisa ser feito, processo, treina habilidade, treina 1 ou 2 dias e libera ela para fazer. Quando eu falo libera e deixa a pessoa autonomia, não é que ela vai ficar largada, tá? Você tá olhando de longe. Aquela criança que você leva pro passeio, você deixa ela lá no parquinho, ela acha que tá sozinha, mas você tá observando de longe. Dê autonomia, mas observa de longe. Tá? E o feedback por perguntas. Quero encerrar hoje o treinamento com vocês, o feedback por perguntas. O que isso significa? Quando você senta com o teu colaborador 1 a 1 para fazer por meio de perguntas, existem algumas respostas que você já tem como gestor. Você sabe que talvez a pessoa não está tendo alta produtividade, você sabe que a pessoa está fazendo entrega dos projetos com atraso, você sabe que a pessoa chega atrasado, por exemplo, você já sabe disso. Mas troque o já sei por perguntas. Como é isso? Você tem lá o relatório de atividades que ela precisa entregar. Você vai fazer perguntas, João. Por exemplo, João, desses 3 projetos aqui, quais deles você entregou no prazo? Ixi, Letícia, só o projeto A e o projeto B. Bacana. O que aconteceu? É diferente de você falar, olha, João, você entregou esses 3 projetos atrasados, eu não quero que isso mais aconteça, viu? É muito agressivo. Você pode fazer desse jeito também, ok. Porém, você não vai ter tanta assertividade no comprometimento de melhoria da pessoa. Então, teve um caso aqui de uma pessoa que faz agendamentos de mentorias aqui na minha agenda e errou 3 vezes seguidas o link. Eu falei, gente, são 3 vezes seguidas o link. Eu parei pra pensar, em vez de eu ir lá e falar, você tá errando o link. Eu chamei a pessoa e falei assim, olha, viu, você percebeu que essa semana tivemos 3 falhas no processo de mentorias? Miriam, eu percebi. Eu falei, quais foram as falhas que você percebeu? Eu emiti 3 links errados essa semana e atrasou a mentoria. Eu falei, isso mesmo. Como você acha que a gente pode melhorar isso? Qual é o processo que a gente pode criar para que isso não aconteça mais? Daí ele foi respondendo, eu acho que eu posso fazer isso, eu posso confirmar o link antes, 15 minutos antes, ou eu posso criar um link recorrente para não ter erro. Então a própria pessoa trouxe a solução, não sou eu que vou dar a solução para ela. Ela precisa pensar em como ela vai resolver. O trabalho ela já sabe o que precisa ser feito. Já treinei o que precisa ser feito. Ela tá errando? Ela vai criar uma solução para que isso não aconteça mais. Então, troque acusação por perguntas. Troque acusação por perguntas.